passa bem, o outro carecia. Ainda mais quando se sabe que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e reparte. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurado, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. A igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens. Foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Os rios e reservatórios do Paraná estão quase vazios. É a maior estiagem das últimas décadas. A Sanepar trabalha 24 horas por dia para garantir o abastecimento, mas você precisa fazer a sua parte. Água é vida, não desperdice. Feche a torneira ao ensaboar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Tome banhos curtos e não lave carros nem calçadas. Sanepar, Paraná, Governo do Estado. Você que não parou de trabalhar para que a grande maioria fique em casa. Você que acorda cedo todo dia e deixa a tua família para cuidar da nossa.
Você, herói paranaense, que mesmo sabendo do risco, não deixa o nosso estado parar. A você dizemos obrigado por cuidar de nós. Obrigado pela coragem. Obrigado pela determinação. Obrigado de coração. A gente está com vocês nesse momento. Com planejamento, prevenção, fé e esperança, juntos vamos vencer o coronavírus. Paraná, Governo do Estado. Sentido alguns sintomas, como por exemplo, formigamento nas mãos, distúrbios gástricos, insônia, dor de cabeça, taquicardia, sudorese, pensamentos a uma velocidade máxima, preocupações excessivas com o futuro, insônia. Então, infelizmente, esses são os sintomas da ansiedade. E daí nós poderíamos perguntar, mas como que nesse momento de caos mundial, e especificamente no Brasil, alguém pode não ter ansiedade? Como que nesse momento podemos viver sem ansiedade? Sim, realmente é muito difícil. Olha só essa história. Foi feito um concurso numa escola e eles pediram para as crianças representar através de desenhos o que significaria paz para eles, o que representa a paz. Alguns desenharam lagos, jardins, coisas muito tranquilas, mas teve uma criança que desenhou um passarinho num galho de uma árvore, só que um dia de tempestade. As pessoas, como que isso pode transmitir paz? E ele acabou ganhando o concurso. Por quê? Porque a paz não é ausência de problemas. É na tempestade que a gente vai testar a paz. Quando está tudo bem, é fácil ter paz. Quando a conta bancária está ok, as coisas estão acontecendo como queremos, é fácil ter paz. O difícil é ter paz quando tudo diz que não, quando tudo parece contrário. Num momento como esse, exatamente como esse, como vivemos, é difícil ter paz. Mas é possível. Como? Olha só como é possível. Filipenses 4, um texto conhecido de todos nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então é assim, a cada manhã, quando você já acordar percebendo que está um pouco mais ansioso, apresente tudo diante de Deus, derrame o seu coração, entregue toda a sua ansiedade a Ele. Aí olha só o que vai acontecer, você verá. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando nós entregamos tudo que nos preocupa a Deus, nós podemos ver esse milagre da paz. Uma paz que excede, ela é incompreensível, excede todo entendimento. Vai guardar os pensamentos e vai guardar as emoções para não sermos sequestrados pela ansiedade. Então, faça esse teste, entregue todos os dias a Deus e você verá a paz de Deus habitando no seu coração. E que a paz de Deus, nesse momento, nesse dia, superabunde na sua vida. Deus abençoe e até o próximo 3 minutos. Quando você não olha para as leis de trânsito, você dirige às cegas. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Olá, queridos, estamos mais um dia aqui onde seremos ministrados pela meditação do pastor Sami Tippit. E hoje ele vai falar sobre estarmos cheios do Espírito Santo. Como é que nós podemos ser dominados por ele? Deixa Deus falar o teu coração através dessa meditação. Nessa semana temos falado sobre a obra do Espírito Santo em nós e na vida das pessoas que amamos tanto. E nos últimos 2 dias eu falei sobre o que quer dizer ser cheio do Espírito Santo
Vimos que temos que nos esvaziar do pecado. Não podemos ser cheios do Espírito Santo e de pecado ao mesmo tempo. Temos que nos esvaziar. E pela fé pedimos a Deus para nos encher com o Espírito dele. Depois, temos que aprender a caminhar no Espírito. Uma das coisas interessantes que vejo no Antigo Testamento foi que, quando Moisés se encontrou com Deus, falou: Senhor, eu não quero sair daqui, a não ser que eu saiba que o Senhor vai comigo. Então, o que precisamos fazer é, quando sairmos do lugar de oração, depois de pedir Deus para nos encher, temos que pedi-lo para nos guiar e temos que caminhar no Espírito. Como caminhar no Espírito? No momento que algo toca a sua vida e que não agrada a Deus, não espere um outro vídeo, não espere ir até a igreja, mas confesse imediatamente, pare e diga: Senhor, eu estava errado, esse pensamento está errado. E você confessa naquele momento e mais uma vez você toma posse da plenitude do Espírito Santo. Você aprende a caminhar no Espírito e viver no Espírito. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito é que são filhos de Deus. Lembra quando você caminhava, quando era um bebê, aprendendo a andar, você dava um passo ou dois e caía? Você vê o bebê fazer isso e acontece muitas vezes, mas eles não ficam no chão. Se levantam e dão outro passo e caem, e se levantam e continuam andando. E é assim que você aprende a andar no Espírito. Não quer dizer que você não vai falhar ou que nada vai estar errado com você. Mas quando acontece, confesse bem ali. Peça a Deus para te encher. Aí você se levanta e caminha com Ele. Deixa Ele te guiar. E algo legal que acontece é que Ele vai te levar até pessoas, te levar até lugares, te levar até momentos onde Ele vai preparar o coração das pessoas para receber as boas novas de Jesus Cristo. É importante que você aprenda a ser guiado pelo Espírito. A vida cristã é uma grande aventura, e uma grande aventura para mim tem sido aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus, pois ele me leva até pessoas, ele me leva até lugares, me leva até circunstâncias onde posso compartilhar o amor de Jesus Cristo com as pessoas que tanto precisam do amor dele. Então aprenda a ser guiado pelo Espírito. Depois de assistir esse vídeo, peça: Deus, me encha, controle toda a minha vida e diga: Senhor, guia-me hoje, me ajude a caminhar contigo. E se algo acontecer entre você e Deus, confesse, se arrependa e peça a Ele para te encher de novo. Continue caminhando no Espírito e Ele vai te usar de maneira poderosa. Como é que você foi desafiado com essa mensagem? Ser cheio do Espírito Santo, deixar ser guiado pelo Espírito Santo é um grande desafio. Você tem orado por isso? Quando você ora, você vê reflexos na sua vida, na sua família, na sua história. Que Deus te capacite a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Olá, queridos, que bom que você já está aqui conosco. Enquanto o nosso culto não começa, eu tenho alguns desafios para você. Primeiro, se inscreva no nosso canal, já clique ali no sininho. Se você não é inscrito, faça isso agora. E outro desafio que eu coloco para você, compartilhe esse link. Quem que você acha que precisa ouvir uma mensagem extraordinária? Então, enquanto você aguarda o início, logo estaremos iniciando. Mas compartilhe esse link e prepare o teu coração. Estamos juntos, vamos avançar, vamos participar desse culto com grande alegria. Que Deus abençoe e que possamos ter um culto extraordinário. Eu sei que você quer voltar. Mas antes, lembre-se, a gente pode salvar muitas vidas aqui fora também. É só não esquecer de andar sempre protegido, manter uma distância segura e continuar respeitando seus limites. Do lado de fora, o cuidado com a vida continua o mesmo. Detran e Paraná, Governo do Estado.
Bom dia, gente boa! Como que vocês estão? Como que você está aí na sua casa? Nós estamos começando agora mais um culto da nossa igreja. Nós vamos celebrar juntos. Vai ser um tempo especial. Mas escreve para mim aí no chat, como que foi a sua semana? O que Deus fez por você? Quais os sentimentos afloraram no seu coração? Nós queremos participar da sua vida. Nós somos igreja. Essa unidade é o que nos faz ser igreja. E você não está sozinho e não faz sentido nenhum você viver sozinho nessa vida. Nós temos nossos pequenos grupos, nós estamos nos 31 dias de clamor, de oração pela família. Você confia em Deus? Você tem buscado o Senhor? Eu tenho certeza que quando nós passarmos por tudo isso, e nós vamos passar, nós vamos vencer, vai ser um tempo muito especial. Um tempo onde você vai poder colecionar histórias de fé. Então, deposite toda a sua fé. E se agora, nesse momento, você está estressado com a semana, as coisas estão difíceis, você não aguenta mais a quarentena, eu quero te dizer, confie em Deus. E tem um texto muito precioso que vai te ajudar. 1 Coríntios 15:58, esse é o texto que Deus colocou no meu coração para esse ano. E eu tenho certeza que vai abençoar você. Todos os dias eu me lembro desse texto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha só, 3 palavrinhas importantes aqui para você. Primeiro, sede firmes, fique firme no Senhor. Se fortaleça na palavra dele, tenha confiança naquilo que ele disse, que primeiro que você é diante dele e daquilo que ele te dá. Fique firme em Deus, cresça para baixo, coloque raízes nesse tempo, não deixe que os ventos tentem te jogar para fora. O Senhor é aquele que te sustenta, confie nisso, sede constantes. Você não precisa acelerar, você só precisa não ficar parado. Se movimente, mande uma mensagem de amor para alguém, abençoe a vida de alguém, seja útil, sirva alguém, mesmo nesse tempo de isolamento. E seja abundante. Abundância é aquilo que a gente transborda. Busque os frutos do Espírito, se encha do Senhor, daquilo que Ele dá, e leve isso para as pessoas, seja por mensagens, por carinho, por demonstrações, por atos de bondade. Você tem muitas maneiras de ser abundante. E que essa abundância vai trazer, sabe o que para você? Alegria. E é muito bom nós termos alegria. Então eu quero te convidar, vamos adorar a Deus juntos nessa manhã. Sempre posso perceber o seu amor em todos os lugares. Mas dentro do meu lar eu enxergo o tamanho da tua bondade. Jesus, Jesus, eu não mereço tanto amor assim. Jesus, Jesus, sou grato por quem você deu a mim. Posso perceber o seu amor em todos os lugares, mas dentro do meu lar eu enxergo o tamanho da tua bondade. Jesus, Jesus, eu não mereço tanto amor assim. Jesus, Jesus, sou grato por quem você deu a mim. Jesus, Jesus, eu não mereço tanto amor assim. Jesus, Jesus, sou grato por quem você deu a mim. Pode vir o vento que for, não nos abalará, pois estamos firmados em seu amor.
casa serviremos ao Senhor. Na alegria ou na dor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não mereço tanto amor assim. Sou grato por quem você deu a mim. Queridos, estamos vivendo um mês da família e muitas pessoas têm experimentado experiências diferentes em família. Como é que tem sido a tua experiência em família? Se você é solteiro, de repente, a tua experiência com os seus pais, com os seus irmãos. Se você é casado, quais as memórias você tem deixado para os seus filhos? De repente você tem filhos. Eu tenho olhado lá em casa, os 2 adolescentes, e a memória que eu quero que eles tenham daqui 10 anos é que nós passamos nessa crise confiando no Senhor, mantendo fidelidade, regularidade, mantendo o coração firme no amor de Deus. Como é que tem sido a tua experiência lá? Nesse tempo, mesmo distante fisicamente, nós continuamos sendo igreja, que tem vivido de uma forma amorosa e generosa. Nós temos muito a agradecer ao Senhor e agradecer o envolvimento. Queridos, esse é o momento onde nós vamos participar com a entrega dos dízimos e ofertas, e com que alegria nós podemos declarar que nós temos sido uma igreja relevante para a sociedade, temos sido uma igreja fiel e regular, e as nossas ofertas têm se espalhado pela cidade. Ofertas de máscaras para as unidades de saúde através da prefeitura, ofertas de alimentos, mais de 15 toneladas, é motivo de muita gratidão. Mas sabe, nós podemos fazer tudo isso e de repente nós estamos sendo uma igreja que vive essa fidelidade e regularidade, mas com um coração, de repente, algumas famílias não tendo um coração firmado no Senhor. Quando nós olhamos lá em 2 Coríntios 9, nós temos uma palavra do apóstolo Paulo aqui que nos ajuda a entender com que coração nós devemos participar desse tempo. O texto diz ali: assim achei necessário recomendar aos irmãos que visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não com algo dado com avareza. O apóstolo Paulo, ele não está falando de você entregar ou não entregar. As ofertas viriam daquela igreja, mas ele está falando de poder realmente entregar com alegria, de entregar uma oferta com generosidade, não com avareza, com aquele amor ao dinheiro. E se nós continuarmos ali, no versículo 6 e 7, ele vai trabalhar um pouco isso, mas o versículo 7 ele termina: pois Deus ama quem dá com alegria. Queridos, esse é um tempo de oportunidade de mudar o nosso coração com relação a participar desse tempo de entregas de dízimos e ofertas. Nós precisamos participar com alegria. E se você tem filhos, em família, nós participamos em família, e isso vai estar marcado na memória. Daqui 10 anos, eu quero que os meus filhos olhem para trás. Puxa, no tempo de pandemia, nós como família vivemos a confiança no Senhor e não deixamos de ser fiel e regulares através dos dízimos e ofertas. Então esse é um momento muito especial que nós vamos participar como igreja. E eu estava lembrando, e ao preparar essa palavra para esse momento, eu lembrava quando nós mudamos para esse prédio. Hoje é um prédio que ele está aqui muito subutilizado. Esse prédio ele foi preparado para estar cheio de gente. Então pessoas adorando ao Senhor aqui. Mas esse é um momento que ele está um pouco mais vazio. Mas quando nós mudamos para cá, as experiências que nós tivemos aqui foram extraordinárias. E eu lembro de uma história de uma criança que de manhã ela veio no culto e o pastor fez um momento como esse de dízimos e ofertas. Ela foi lá e entregou R$1. E à noite, e ela chegou e ela tinha mais ela tinha R$2. E à noite o pastor pediu de novo, e aí ela olhou para a mãe e falou: mãe, mas ainda não conseguiram todo o valor? Ela não tinha a dimensão, e ela foi lá e entregou o outro R$1. E essa experiência, ela fala muito ao nosso coração.
Às vezes nós olhamos com tanta avareza, com tanto amor ao dinheiro, que perdemos a oportunidade de viver a simplicidade da generosidade. Então eu quero desafiar você, nesse momento, em família, participar da entrega dos teus dízimos e ofertas, mas com muita alegria. Nós vamos orar agradecendo a Deus, e aí nós vamos adorar. Enquanto nós adoramos, troca uma ideia em família, compartilhe em família esse momento que vocês estão vivendo. É um momento de aprendizado. Aí na tela vai aparecer as contas, já deve estar aparecendo aí, vai aparecer o QR Code onde você pode ofertar, você pode participar desse momento com alegria em família. E se você dedicou já o seu dízimo durante a semana, você pode, nesse momento, agradecer a Deus. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, porque como família nós queremos sim participar desse momento com generosidade no nosso coração. Que possamos, além dos dízimos, entregar as nossas ofertas com alegria. E que possamos, como família, deixar marcada a memória esse tempo que estamos passando, onde a fidelidade do Senhor, o amor do Senhor, continua sendo a base da nossa caminhada. Que possamos, como igreja do Senhor, não a mesma oferta, mas o mesmo sacrifício, a mesma oração, o mesmo coração de entrega. Que possamos juntos participar como igreja, unidos, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, participa como família, com muita alegria no teu coração desse momento. Enquanto adoramos, entregue seu dízimo, entregue a sua oferta.
O Senhor é grande e Ele com certeza é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Nós cantamos isso. Nós estamos reunidos em culto, nós estamos espalhados pela cidade, as famílias estão agora participando desse culto. O que nós queremos agora é clamar ao Senhor Jesus de coração. E eu queria desafiar você que tem um pedido especial, manda para mim agora. Eu vou estar orando aqui. Nós vamos estar orando. Eu vou estar orando aqui, você aí, e nós vamos buscar o Senhor Jesus. Eu coloquei aí no chat que o Senhor diz: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O Senhor está disposto a atender as nossas orações. Manda para mim, tem alguém especial da sua família aí? Tem alguém precisando do nosso clamor? Nós já temos alguns pedidos de oração aqui. Pastor Renato colocou aqui a gratidão do nosso coração pela recuperação da cirurgia da irmã Seuzi. O Senhor tem cuidado dela, tem cuidado do Paulo. O Senhor tem cuidado daquela família. Nós oramos e o Senhor ouviu e Ele respondeu. A irmã Ede está colocando aqui, pedindo pelo irmão Carlos, pedindo pela sua família, clamando por libertação, que Deus possa realmente abençoar. Priscila Pontes, peço pelos meus filhos, o Tiago, o Daniel. O pastor Silvado está lembrando do nosso querido missionário Pedro Paulo. Pedro Paulo está doente, Pedro Paulo está com uma suspeita de Covid. Ainda não temos a confirmação, mas estamos já cuidando do Pedro Paulo, orando pelo Pedro Paulo. Ontem eu tive a oportunidade de fazer uma live, falar com ele, olhando nos olhos dele e dizendo a ele que, como igreja, nós estamos orando pela vida deles. Acreditamos nisso. Pastor Renato também está lembrando que nós precisamos orar pela família da nossa irmã Naide Violi, pela família a vida do André, a vida do Apolo, porque ela perdeu o pai, vítima do Covid-19, no início do mês. E ontem a sua irmã Miriam, uma profissional da saúde, uma mãe do João Pedro, uma esposa do Júnior, nós estamos orando para que o Senhor console. Só o Senhor pode consolar o coração dessa família e nós, como igreja, vamos orar. O Adalto Lima, do Nascimento, ele pede oração e libertação da bebida do irmão dele, o Antônio. Vamos clamar. Está anotando aí? Está registrado aí no seu chat para você poder orar por essas pessoas, clamar. Pastor Eduardo Arantes, pelos desempregados. Temos irmãos queridos, conhecidos e muita gente no Brasil está hoje nessa situação. Orar com certeza por esse momento. Paulo Ribeiro está pedindo pela família lá no interior da Bahia. Nós precisamos clamar para que o Senhor venha com provisão, para que o Senhor estenda a sua mão sobre essa pandemia. Nós estamos sofrendo, muita gente está sofrendo e o Senhor, Ele não se esquece. Orar pelas nações. Orar pelo nosso Brasil, pelos lugares onde os recursos são escassos, cidades onde não tem um hospital, lugares onde não tem uma equipe médica. Essa é a realidade. Precisamos orar pela corrupção, porque o Covid-19 desvendou, ele descortinou, de fato, o preço da corrupção, o recurso que não chegou, a falta hoje dos hospitais construídos, dos equipamentos. Então nós precisamos clamar por corrupção e clamar por todas as famílias que estão enlutadas, que enterraram seus familiares e enterraram sem sequer poder fazer um velório. Então nós vamos clamar ao Senhor Jesus. A Thaís Fernanda agradece pela mãe da nossa líder Karen, estava com suspeita de Covid, mas o resultado deu negativo. Quantos pedidos de oração, quantas coisas nós temos para clamar, e agora é o momento de você fazer isso. Feche seus olhos aí. Se você puder, querido, fique de joelhos aonde você está. Fique de joelhos. Se você não puder ficar de joelho, fique em pé agora. Chega perto da sua família aí e vamos colocar o nosso coração diante de Deus.
Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, que Ele derrame da graça, do amor, todos esses pedidos. Temos uma relação enorme nos nossos grupos de oração, que temos recebido, clamado por pessoas. Vamos orar? Pai amado, eu sei que o Senhor se interessa pela minha oração. Eu sei que o Senhor se importa com aquilo que nós estamos vivendo como nação, como seres humanos. O Senhor se importa com cada família. O Senhor sabe, Deus, o que passa no coração lá do Júnior que perdeu a esposa, do João Pedro que perdeu a mãe. O Senhor sabe o que passa no coração da irmã Naide, do irmão André, do Apolo. Uma pessoa tão querida, duas pessoas tão importantes na família deles. E para a honra e glória do Senhor, duas pessoas que estão na tua presença, Pai. E nós clamamos por todos aqueles que não têm Jesus no coração. Que o período de Covid-19, essa pandemia, seja tempo de salvação, das pessoas abrir os seus olhos. Clamamos por aqueles que estão aqui pedindo por libertação. Agradecemos por aqueles que já receberam, Deus, o resultado, Deus, receberam a resposta do Senhor. Como igreja, nós nos reunimos mais uma vez para dizer que nós confiamos no Senhor, que nós vamos continuar confiando no Senhor, que nós vamos continuar atentos, como sentinelas em oração, continuar clamando, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, pela oportunidade da fé que brota no nosso coração num momento como esse tão importante. Mas oramos sim pelos desempregados, pedimos por aquele que está com dificuldade, pedimos que todos os alimentos que temos distribuídos, as pessoas percebam o amor que está envolvido, Deus, as pessoas percebam o quanto nós queremos de fato entrar na casa delas com o amor de Deus, não simplesmente com o alimento. Nós clamamos para que o Senhor esteja visitando os hospitais, os leitos, clamamos pelos profissionais de saúde, protege esses irmãos, clamamos pela vida do nosso querido Rodrigo, que vai fazer cirurgia ali na segunda-feira. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado do Rodrigo, da Marina. O Senhor é um pai especial para eles. Rodrigo é tão precioso, ele tem servido de uma forma tão especial, e nós colocamos pessoas como ele, amigos, irmãos queridos, gente que não para de cuidar dos outros, gente que não para de liderar as pessoas nesse tempo de pandemia, nos pequenos grupos, nos ministérios, gente que está pastoreando pelo telefone, através de uma live no WhatsApp, através de tantos recursos que o Senhor nos deu. Nós louvamos ao Senhor por tudo isso, confiamos no Senhor e vamos continuar firmes aqui, cultuando e adorando o seu santo e precioso nome. E nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor
minha família escolhe servir ao Senhor. Josué estava no final da sua vida e ele chama o povo para se reunir em Siquém. Josué capítulo 24, nós lemos assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Siquém era o lugar onde Abraão se estabeleceu quando veio para Canaã. A acústica de Siquém era perfeita para esse tipo de reunião. Atos salvadores de Deus são mencionados por Josué. Ele queria que o povo percebesse que o mesmo Deus que cuidou deles até ali continuaria cuidando nos próximos anos, nas próximas décadas que viriam. É o final da sua vida. Ele queria que Israel tivesse a certeza de que Deus continuaria sendo Deus. Josué desafia o povo e termina dizendo que ele havia tomado uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda a família amando e servindo a Deus. Não é esse o seu sonho? Esse é o meu sonho. Esse é o sonho de todo aquele que conhece a Cristo como Senhor e Salvador. Que toda a sua família ame e tema ao Senhor. Sirva ao Senhor com o coração inteiro. Pais, filhos, cônjuge, outros parentes, todos servindo a Deus. A minha família escolher servir ao Senhor é um sonho, é um projeto de vida. E o nosso desejo é que tanto eu como você tenhamos isso no nosso coração de tal forma arraigado que as nossas orações e as nossas ações promovam que a nossa família sirva e ame ao Senhor. Escolher temer e servir a Deus é um projeto de vida. Josué, no versículo 14, nos diz: Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. A palavra de Josué é muito clara. Agora, este é o momento da escolha. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje. Agora, esse é o momento da escolha. Josué relembra a história das misericórdias de Deus no passado e diz: hoje nós precisamos tomar uma decisão. E essa é a minha palavra para você. Hoje é o dia para você tomar uma decisão, para que toda a sua família possa servir ao Senhor. O desafio de Josué é: tema ao Senhor, tema a Deus. Temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Matthew Henry faz uma observação com relação ao temer a Deus que eu achei muito pertinente. Queria compartilhar com você. Reverenciem um Deus de poder tão infinito. Tenham medo de ofendê-lo e deixar de experimentar sua bondade. Isso é temer a Deus. Mantenham um respeito pela sua majestade, uma grande consideração pela sua autoridade, um receio do seu desagrado e um respeito contínuo pelo seu olhar onisciente sobre você. Isto é temer a Deus, é colocar a Deus no seu devido lugar, é reconhecer quem é Deus, infinitamente maior do que nós e digno de toda a honra, todo o poder, todo o respeito. Temer a Deus nos leva a servi-lo com integridade e fidelidade. Foi esse o desafio que Josué entregou ao povo naquele dia. Integridade significa servir a Deus com retidão, com honestidade, com imparcialidade. É viver de forma inteira para Deus. É assim que você tem vivido? De uma forma inteira, se entregue inteiramente para Deus? Servir a Deus com fidelidade significa ser confiável, ser verdadeiro, ser leal, viver com constância, ser resiliente no meio das provações, porque eu sou fiel. O meu Deus é fiel e eu o sirvo com fidelidade. E Josué diz: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram. É interessante que ele fale isso em Siquém. Jacó havia falado a mesma coisa para aqueles que faziam parte da sua família anos atrás, lá em Siquém.
E em Gênesis 35, 2, 4, nós lemos que debaixo do carvalho que está em Siquém, Jacó enterrou os falsos deuses que a sua família carregava. E eles seguiram adiante confiando apenas no Deus verdadeiro. Quais são os falsos deuses que você tem carregado, que a sua família cultiva, o status social, quem sabe a necessidade de aparentar, ser e ter alguma coisa que não tem? Quem sabe o falso Deus que você tem que lutar é aquela necessidade de estar envolvido com pornografia na internet? O falso Deus que você tem é a necessidade do progresso financeiro, da segurança financeira? Quem é o falso Deus que atormenta a sua vida e controla a sua vida? Um falso Deus, ele não dá paz, ele atormenta a nossa existência. Apenas o Deus verdadeiro traz perdão, graça e libertação. É por isso que Josué fala ao povo: abandone os falsos deuses, porque eles são apenas ilusão. O verdadeiro Senhor é aquele que muda a nossa vida e a nossa percepção da vida. Este é um momento de escolhas. Este é um momento de decisão. Fique atento à sua família. Nós temos várias estações na vida em que nós nos tornamos mais suscetíveis à palavra de Deus, mais abertos à mensagem. Momentos de crise como esse que nós vivemos é um momento em que nós estamos numa estação de alta receptividade, momento em que nasce um bebê, de casamento, na chegada dos filhos, aposentadoria, períodos de transição. Normalmente nós somos mais abertos à mensagem. Nós temos a tendência de não ouvir tanto o Evangelho quando tudo está calmo, tranquilo, estável, surgem estações de resistência. Mas mesmo assim, independente de como as pessoas reajam ao nosso testemunho cristão, quando nós pensamos na nossa família e na necessidade de levá-los a conhecer o grande amor de Deus, precisamos nos lembrar o que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 3, 15 e 16. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Você está pronto para responder a razão dessa esperança que existe em você? Contar para eles o porquê você, no meio dessa pandemia, no meio de toda essa questão de quarentena, você continua confiando no Senhor e sabendo que Deus está cuidando de você? Você teme a Deus, reconhece quem Deus é no meio de todas as circunstâncias da sua vida? Você já decidiu servir a Deus com integridade, com fidelidade? Você percebe as estações na vida das pessoas e procura aproveitar as oportunidades para contar para essas pessoas como Deus tem agido na sua vida? Salvação na família é o resultado das nossas escolhas, é o resultado de nós levarmos essa esperança para aqueles que nós amamos. Quando pensamos na salvação da nossa família, precisamos escolher o melhor para a nossa família. O versículo 15 nos diz: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que aos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué desafia a nação a decidir. Princípio muito importante. O que acontece na nação afeta as nossas famílias. Vou repetir. O que acontece na nação afeta nossas famílias. Por isso é importante nós prestarmos atenção em quem nós elegemos, nós acompanharmos o que os nossos líderes estão decidindo, como eles estão liderando a nossa nação. Mas é importante também nós nos lembrarmos que o que acontece nas nossas famílias afeta a nossa nação. O que acontece nos nossos lares, nas nossas famílias, afeta a nossa nação. Nossos valores, nossas escolhas preparam os futuros líderes da nação. Já parou para pensar nisso? Será que na sua casa está sendo criado o próximo presidente do Brasil? Quem sabe daqui a 20, 30 anos o próximo presidente do Brasil foi criado na Igreja Batista do Bacaxeri. Ou quem sabe nós teremos um governador ou um prefeito
que está sendo criado na sua casa. Quem sabe um deputado, um vereador, não, um desembargador, um juiz, quem sabe um promotor, um professor. Líderes da nossa nação, um empresário que fará a diferença no mundo empresarial do Brasil. Queridos, o que acontece nas nossas famílias afeta a nossa nação. Como é importante que eu e você, como pais, você mãe, tenha consciência disso, da influência que você tem na história da nossa nação ao criar seus filhos. Você, avô e avó, tio, tia, tenha consciência da influência que a família tem na história da nossa nação. Josué orienta a escolha do povo citando a escolha que ele havia feito. E ele diz, eu sirvo como exemplo, eu e a minha família, independente do que vocês escolham, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui ele decide em primeiro lugar e ele diz para o povo, independente de eu ser juiz, de eu ser o líder dessa nação, eu assumo a responsabilidade com aqueles que estão na minha casa, que fazem parte da minha família. Por isso que eu digo que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não, lá em casa não vai ser eu simplesmente vou servir e os da minha casa não precisam servir. Eu não aceito essa divisão. Não, lá em casa não vai ser. Não, minha casa vai, mas eu não vou. Eu simplesmente, os que fazem parte da minha casa vão servir a Deus, mas eu não vou. Não existe essa divisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ouvi uma história que eu gostei demais. Era o mês de maio, o mês da família na igreja. O pastor estava dirigindo uma reunião de oração e no meio da reunião de oração ele disse, agora eu gostaria de pedir que os irmãos ficassem de pé e recitassem um versículo bíblico de sua preferência. Mais do que rapidamente, uma irmã, crente nova, colocou-se de pé e ela repetiu o versículo dela. E ela disse em alta voz, eu, Totonho, mais as crianças, serviremos ao Senhor. E sentou-se e ficou um silêncio na congregação. Aquela irmã, certamente alguém num processo discipular, havia explicado para ela o significado do texto de Josué, do que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu posso garantir que ela compreendeu e compreendeu muito bem o significado desse texto e a aplicação desse texto na sua vida. A minha família escolhe servir ao Senhor. Escolha orar intensamente pela sua família, para que a sua família sirva ao Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você acredita na oração? Eu queria desafiar você a assumir um compromisso hoje de orar pela sua família todos os dias, de colocar diariamente seus filhos, seus pais, colocar os seus netos, os seus avós diante do Senhor, clamando pela bondade, pela misericórdia do Senhor sobre a vida deles. Você pode fazer isso? Envie uma mensagem aqui, nesse número que está aparecendo aí na tela. Nós queremos saber que você está assumindo esse compromisso nessa manhã. Nós queremos orar com você e orar por você, para que você seja fiel a esse compromisso. Nós devemos orar para que Deus proteja nossos filhos, nosso cônjuge, nossos pais, outros parentes de crentes que dão mau testemunho, para que a fé deles não seja provada dessa forma. Orar para que Deus traga pessoas que sejam discípulos verdadeiros do Senhor para perto deles, para que pelas palavras, pela vida que eles vivam, eles mostrem que realmente Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus de poder, um Deus de graça. Ah, como nós precisamos de discípulos que orem pela família. Você decide escolher orar pelos seus. Eu queria desafiar você a assumir isso, orar e compartilhar a sua fé com a sua família. Como nós precisamos disso. Eu queria desafiar você a assumir esse compromisso e a mandar uma mensagem dizendo, pastor, a partir de hoje, diariamente, eu colocarei a minha família diante do Senhor. Escolha fazer um pacto com Deus, assim como o povo fez.
Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Josué deu liberdade ao povo para escolher a Deus ou rejeitar a Deus. Mas depois de ouvir tudo que Deus já tinha feito, depois de conhecer a esse Deus, era impossível dizer não a um compromisso com esse Deus. O povo reafirma seu compromisso com Deus. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. O poder da influência de um líder fiel a Deus. O poder da influência de um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, uma tia. O poder da influência de pessoas que exercem liderança sobre uma família. O poder da influência que nós podemos ter sobre a história da nossa família. Aquelas pessoas foram confrontadas com uma escolha que faz paralelo à proposição apresentada pelo cristianismo. Escolher a Cristo é a melhor opção. A escolha que envolve vida e morte. A mensagem do cristianismo é o grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus naquela cruz, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Eu quero desafiar você a dizer: sim, eu reconheço, eu faço um pacto com esse Deus, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me arrependo dos meus pecados. Tome essa decisão hoje. Eu quero desafiar você a mandar uma mensagem. O número está aí na tela. Nos diga: eu fiz essa decisão porque eu quero a bênção de Deus na minha vida, eu quero a bênção de Deus na minha família. Por favor, mande essa mensagem, nós vamos orar por você e orar pela sua família. Nós queremos que Deus derrame a bênção dele sobre você e a sua família. Mas não apenas nessa geração, nós queremos que Deus abençoe as próximas gerações, porque você vai se transformar num discípulo multiplicador de discípulos. Com tristeza, nós lemos o versículo 31. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Mas depois, Israel se afastou do Senhor. Fazer discípulos que fazem discípulos é o nosso grande desafio. Não adianta você ensinar da palavra para os seus filhos para que eles conheçam a Jesus simplesmente. Você quer que os seus filhos se tornem discípulos que falem do amor de Deus para outras pessoas. O seu alvo é maior do que ver seus filhos serem batizados. O seu alvo é compartilhar uma fé tão vibrante que vai fazer com que eles levem essa fé para outras pessoas com quem eles convivam. O plano de Deus é que você leve seus filhos, cônjuge, pais, parentes a Cristo para que eles sejam discípulos multiplicadores. Discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. Você conhece alguma família na terceira geração de discípulos de Jesus? Quarta, quinta? Em nossa igreja nós temos uma irmã muito querida, a irmã Hildegard, irmã Hille, conhecida assim. Ela mora hoje em Fortaleza com a filha. A irmã Hille, ela teve o privilégio de vir de uma família em que o seu avô foi missionário na China, na missão do interior da China, missão que foi fundada por Hudson Taylor, um missionário muito famoso. Ela é terceira geração. Ela tem filhos e netos. Quarta e quinta geração. Já pensou 5 gerações o evangelho presente nessa família? Que privilégio! Eu também tenho um privilégio tremendo. A minha família é o resultado dos primeiros evangélicos que chegaram no Brasil. Meu bisavô aceitou Jesus lá no Rio de Janeiro, com os primeiros missionários que chegaram. Então eu tenho os meus avós maternos, a minha mãe, que é terceira geração, eu sou a quarta geração, meus filhos são a quinta geração que conhece ao Senhor Jesus, e agora o meu neto Mateus aceitou a Jesus, foi batizado recentemente, ele é a sexta geração. Aleluia, que privilégio! Ed e eu já oramos para que os nossos netos, eles sejam mais do que simplesmente pessoas que foram batizadas. Não, nós queremos que eles sejam homens segundo o coração de Deus. Sejam homens que façam discípulos. Sejam discípulos que façam discípulos. Nós temos outras famílias em nossa igreja com uma história linda de fé como essa.
Mas nós temos também várias famílias em nossa igreja que são a primeira geração. São os primeiros a conhecerem a Jesus na sua família. Que privilégio poder levar o Evangelho, a salvação em Cristo, a paz em Cristo Jesus para a sua família. Há quantas gerações o Evangelho está na sua família? Essa é uma boa conversa para acontecer quando terminar esse culto. Independente de há quanto tempo o Evangelho tenha chegado à sua família, o desafio que nós temos é o mesmo. É repetir como Josué: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós vamos sempre fazer discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. Você decide fazer um pacto com Deus para ser discípulo de Jesus? Você decide fazer discípulos que façam discípulos? Ah, como é gostoso como pastor eu perceber esse movimento de Deus nas famílias e ver Deus agindo e ver as famílias sendo desenvolvidas no processo de se tornarem famílias de discípulos, em que pessoas conhecem o amor de Deus, a salvação que é em Cristo. E a minha oração por você é que esse amor de Cristo tome conta da sua família, do seu lar e de todos que fazem parte da sua família. É uma grande alegria ver famílias inteiras sendo salvas por Jesus. Eu queria fazer alguns desafios para você hoje. O primeiro deles é: eu decido servir a Deus com integridade e fidelidade. Essa pode ser a sua oração. O outro desafio é: eu decido compartilhar a minha fé com a minha família. Essa é a sua decisão, né? Nesse culto. O outro desafio é: eu decido fazer um pacto com Deus para ser um discípulo multiplicador. Eu vou levar outras pessoas a conhecer Jesus também. Eu vou levar minha família a Jesus. Eu queria orar pela sua família. Se você ainda não mandou essa mensagem dizendo que você vai assumir um compromisso de orar pela sua família e de compartilhar o amor de Deus com a sua família, mande agora. Aproveite esse número que está na tela. E eu quero orar por você. E durante essa semana nós vamos estar colocando o nome da sua família diante do Senhor para que Deus faça uma obra abençoando a sua família. Você pode fechar seus olhos? Senhor nosso Deus, nós colocamos cada uma dessas famílias no teu altar. Pedimos que o Senhor esteja abençoando. O Senhor conhece a necessidade de cada uma dessas famílias que está nesse momento nos assistindo através de um computador, de um celular. Nós pedimos bênção do Senhor, pedimos que o Senhor esteja com o teu Santo Espírito agindo de uma forma poderosa e que a mensagem da salvação em Cristo se torne realidade no coração de cada pessoa que faz parte dessa família. Ó Deus, aqueles que ainda não têm a alegria de ver todos os seus amados, queridos, conhecendo a Cristo Jesus. Ó Deus, dê perseverança, coloque um compromisso de oração no coração desses queridos para que eles perseverem orando e buscando do Senhor os momentos para compartilhar o teu amor e a tua salvação. Ó Deus, nós pedimos que o teu Santo Espírito faça a obra de convencimento e que nós temos a alegria de ver frutos para a vida eterna surgirem. Aqueles que disseram: eu quero essa salvação, eu quero esse Jesus. Oramos te agradecendo por aqueles que mandaram a mensagem dizendo: eu quero essa salvação. Pedimos bênção do Senhor sobre eles, bênção do Senhor sobre as suas famílias. Toma-os em tuas mãos, Senhor, e que nós como igreja possamos ser bênção na vida deles. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu e você temos uma oportunidade incrível de influenciar o futuro da nossa família. A minha oração é que façamos hoje a escolha certa. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou.
graça de Deus para o Aleluia, você com certeza foi desafiado, ouviu uma mensagem sobre família, ouviu um desafio de Deus, e Deus tem coisas grandes para as nossas famílias, quer usar você. Algumas pessoas aqui no chat se comprometendo, algumas pessoas dizendo sim, eu quero, eu desejo, eu vou ser usado. Temos aqui participando conosco o ministro Francisco, a Marli Soares, o Adriano, a irmã Juraci. A oração dela, ela coloca aqui, é ver meus netos crescer e nunca se desviar dos caminhos do Senhor. Isso é o meu sonho, é o meu plano de vida. Vou trabalhar para isso, irmã Juraci. Você não vai fazer isso? Você tem feito isso? Investido na sua família, nos seus netos. Irmão Mauro Simões, a irmã Carla, irmão Walter, irmão Jalbert. Todos aqui participando conosco, o Adriano, a Caroline, irmã Seuzi, oramos por você, minha querida, irmã Rosimari Guedin, tanta gente boa, família e bebê espalhada, amigos que participam conosco desse culto, tempo de nos dedicarmos sim. O Senhor tem perdão para a família, o Senhor tem restauração para a família, louvamos a Deus por esse domingo. E eu queria desafiar você. Quantas famílias você conhece que precisam ouvir essa mensagem? Queridos, 10h45, nós vamos ter nosso segundo culto de hoje, com tantas pessoas participando, tempo de oração, tempo de intimidade. Eu queria que você que é um soldado de Cristo se comprometesse comigo. Pastor, às 10h45 eu vou estar enviando o link do culto para as pessoas participarem, enviar o pedido de oração. Nós queremos alcançar o maior número de corações, de lares e de famílias. Pastor Roberto vai ministrar essa palavra e nós queremos que ela chegue ao maior número de famílias no nosso país. Gente da sua família, convença, escreva uma mensagem no WhatsApp e fala assim, olha, 10h45 vai começar o culto, eu já ouvi a mensagem e você precisa ouvir com a sua família. Eu já adorei ao Senhor com os cânticos, você precisa adorar. Eu já coloquei os meus pedidos de oração, você entra lá e coloca os seus pedidos de oração, porque tem gente orando por nós. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Queridos, um desafio que nós temos agora nesse tempo de pandemia, os nossos cultos estão sendo online. Hoje nós temos o culto às 10h45, 18h30. Semana que vem nós teremos o nosso culto online também. É a mesma coisa, 9h da manhã, esse horário que você participou agora, às 10h45, às 18h30. Nós temos cultos online na quinta-feira, culto de cura e libertação. As gerações, a juventude tem feito trabalho lindo. Ontem o culto dos jovens foi maravilhoso, foi muito especial. Sexta-feira os nossos adolescentes, coisa linda foi acompanhar o que Deus tem falado ao coração da nossa juventude. Nós temos um grupo de irmãos, uma comissão que tem se reunido desde o início dessa campanha, dessa pandemia. Desde o início da pandemia, nós estamos nos reunindo, avaliando, conversando, tomando decisões importantes. E eu quero pedir para você orar por isso, orar por essa comissão. Ela é composta de pastores da nossa igreja e também de médicos, profissionais da saúde, gente que está aí acompanhando de perto o movimento, as informações de tudo que está acontecendo na cidade de Curitiba, na grande Curitiba, nos hospitais e até mesmo fora. E essa comissão está discutindo a maneira, a forma, estamos horas nisso, de como será o retorno, os primeiros cultos que nós vamos fazer ao vivo. Então eu preciso que você esteja orando por isso, se envolva nisso. A previsão que temos é que no dia 7 de junho nós teremos um culto,
com limitação de pessoas, a igreja vai receber informações com restrições, claro, com todo cuidado e aparato para proteção e saúde, e eu quero que você coloque isso em oração. E a igreja vai receber a informação, você vai ser informado como que você vai participar lá na frente do primeiro culto ou dos primeiros cultos e com presença de pessoas, tudo com muito cautela. E eu quero terminar esse culto orando por isso e desafiando você a colocar isso na sua lista de oração e não se esquecer. Nós sabemos da importância de preservar a saúde de uma cidade, de uma igreja. Nós sabemos a importância de preservar a saúde de todos aqueles que estão envolvidos. Nós sabemos a importância de se ter um culto presencial, de algumas pessoas que estão em casa precisando, mesmo com todo cuidado e aparato. E aí que está o que nós temos dobrado os nossos joelhos, colocado diante do Senhor e falado com Ele. Eu quero orar por isso, e eu quero orar mais uma vez pela sua vida e pela sua família. Pai amado, nós só temos a Te louvar pelo que até aqui nós vimos, só temos a Te agradecer porque o Senhor nos visitou durante esse culto. O Senhor falou com as pessoas, o Senhor despertou o coração de algumas mães, de pais, de filhos, de casais. O Senhor derramou graça sobre a palavra que o pastor Roberto trouxe para a gente hoje. Te louvamos pela adoração, te louvamos por tudo que vimos, te louvamos porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso com a nossa igreja. Nós nos entregamos nas Tuas mãos e clamamos para toda decisão que estamos tomando, o Senhor nos oriente. Pai, o Senhor é conhecedor do amanhã, o Senhor tem o domínio do amanhã, e nós estamos aqui dependentes do Senhor, tomando as decisões aos pés da cruz, clamando pela nossa nação, clamando para que essa pandemia desapareça, para que ela possa começar a diminuir, para que o Senhor comece, Deus, a dar a possibilidade de uma vida normal, com liberdade de andarmos por aí. Queremos isso, e no tempo certo, eu sei que o Senhor tem preparado isso. Obrigado por tudo. Nós oramos assim e agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Vou orar, Teu querer vai se cumprir. Nossas mãos iremos levantar, só no nome de Jesus clamar. Por misericórdia, vem nos escutar. Abre os portões do céu, derrama vida e bênção. Venha o Teu reino, Pai nosso, a Ti oramos. Vou orar, cegos enxergarão, milagres do Senhor acontecendo no meio do povo de Deus. E nós todos juntos, nossas mãos iremos levantar, só no nome de Jesus clamar. Por misericórdia, vem nos escutar. Abre os portões do céu, derrama vida e bênção. Venha o Teu reino,
Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós oramos juntos. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão que todos te conheçam. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão que todos te conheçam. Uma só voz.